Olá, pessoal. Bom, nessa quinta semana de atividades pedagógicas não presenciais, nós vamos falar sobre o método dedutivo. Na verdade, na última semana a gente já deu uma adiantada, né? Fizemos alguns exercícios praticando umas aplicações, né, das regras que nós vimos da álgebra proposicional, né? E é exatamente isso que nós vamos fazer agora mais sistematicamente, usando aqui o método dedutivo. Como nas últimas semanas os vídeos ficaram meio longos, desta vez eu vou dividir, né, em duas partes, né, a aula dessa semana, ok? Então, lembrem-se que essa aqui é só a primeira parte e depois eles vão ter que assistir a segunda parte, né, da aula dessa semana, ok? Então vamos lá. Até aqui, as implicações lógicas e as equivalências lógicas a gente vinha provando utilizando o método de tabela-verdade, ou seja, para provar uma implicação lógica, o que a gente fazia? A gente fazia a tabela verdade e olhava se toda vez que o antecedente era verdade, o consequente também era. Se isso acontecesse, nós tínhamos ali uma implicação lógica. Já a equivalência, a gente fazia a tabela verdade e olhava se a tabela verdade das duas proposições eram iguais, se fossem, isso indicava uma equivalência lógica. Agora nós vamos fazer utilizando o método dedutivo. Alguns exercícios da semana passada nós já até utilizamos, agora nós vamos falar mais a fundo, né, sobre isso. Então, utilizar o método dedutivo significa aplicar aquelas equivalências, né, que nós vimos na aula anterior, ou seja, as definições e propriedades conectivas além das regras de De Morgan, para provar implicações lógicas ou equivalências lógicas, ok? Então, essa primeira parte nós vamos só fazer vários exercícios, mas para praticar mesmo, para vocês pegarem o jeito. Então, a primeira sequência de exercícios nós vamos demonstrar implicações lógicas. A primeira implicação que nós vamos demonstrar é a chamada regra de simplificação. Na verdade, o nome aqui da regra não importa, tá? Eu coloquei aqui só para, mais uma vez, adiantar as próximas matérias, porque quando nós vamos falar de provas de argumento a partir de método dedutivo, nós vamos dar essas regras como já pré-provadas, e aí vocês não vão precisar prová-las, vocês só vão reutilizá-las, ok? Então aqui a gente vai mostrar a prova dessas regras para lá na frente, quando a gente estiver falando da outra matéria, vocês só utilizá-las e não precisar prová-las novamente. Então, primeiro nós vamos provar que P é consequência lógica de P e Q, ou seja, se eu tenho P e Q como verdade, P vai ser verdade. Que se P é verdade, P ou Q é verdade, ou seja, que se eu tenho P, eu tenho P ou Q. E por fim, que Q é consequência lógica de se P, então Q e P. Ou seja, se eu tenho P e eu tenho se P, então Q, eu tenho também o Q. Beleza? Nós vamos fazer essas três demonstrações utilizando o método dedutivo. Então vamos lá. Aqui nós temos a demonstração da simplificação. Ou seja, eu quero provar que se eu tenho P e Q, então eu tenho P. Como que eu provo uma consequência lógica? Eu tenho que provar, na verdade, eu troco o símbolo aqui de consequência lógica por um se então, né? Por um conectivo de causa-consequência, né? Ou seja, um condicional. E provo que essa proposição composta aqui é uma tautologia. Se essa proposição aqui for uma tautologia, é sinal que essa parte aqui, né, é consequência lógica desta aqui, ou seja, que P é consequência lógica de P e Q. Ou seja, resumindo, eu quero provar que se P e Q, então P é uma tautologia. Como fazer isso? Ora, primeiro aqui eu apliquei a definição do condicional, né? Para um condicional ser verdadeiro, o que eu tenho que ter? A negação do antecedente ou a verdade do consequente. Então, isso aqui, ó, se P e Q, então P é equivalente então ao quê? A não P e Q ou P, ok? Essa transição aqui foi utilizando a definição de condicional. Negação do antecedente ou afirmação do consequente. Beleza? Agora eu aplico o De Morgan aqui. Ó. Aplicando o De Morgan, quando eu tenho a negação de um E, é como se eu tivesse as negações, o ou das negações, né? Então,
eu passo a negação para dentro e inverto o conectivo de E para O, né, usando De Morgan. Então, isso aqui é equivalente a não P ou Q ou P. Ora, aqui agora eu posso aplicar a, a distributividade da disjunção, ou seja, eu fazer P, não P ou não Q, ou P, nessa ordem, é a mesma coisa eu fazer não P ou Q, ou P ou não Q, ou seja, eu só invertir a ordem, porque quando é tudo ou, eu posso fazer isso pela distributividade, né, do ou, né? E aí, mas para que eu fiz isso? Porque aqui, ó, não P ou P, a gente sabe, pela propriedade, né, da identidade da disjunção, que não P ou P é uma tautologia. Então eu chego ao ponto que eu tenho uma tautologia ou não Q. E aí, novamente, pelas propriedades da disjunção, eu tenho que um ou entre uma tautologia e qualquer coisa é equivalente a uma tautologia. Ok? Então, o que aconteceu aqui? Eu provei que isso aqui é uma tautologia, ou seja, se P e Q, então P é uma tautologia. Logo, está provado que P é consequência lógica de P e Q. Né? Em outras palavras, sempre que eu tiver P e Q, eu posso simplificar para só P, se eu quiser. Né? E claro, como P e Q é equivalente a Q e P, eu também poderia, por simplificação, se eu tenho P e Q, concluir só Q. Note, é bem óbvio, né? Se eu tenho que Ana é bonita e elegante, eu posso concluir que Ana é bonita. Assim como se eu tenho que Ana é bonita e elegante, posso concluir que Ana é elegante. Ok? Então isso aqui está só demonstrando, né, que as propriedades da álgebra proposicional nos garante esse raciocínio que a gente já faz de forma automática, né, quando a gente usa linguagem natural. Okay, então vamos lá. O próximo exemplo, nós temos aqui a propriedade de adição, né? Ou seja, neste exemplo, nós vamos provar que P ou Q é consequência lógica de P. Ou seja, se P é verdade, então eu tenho que P ou Q é verdade. Ok? Então, se essa consequência lógica for verdadeira, essa proposição, se P, então P ou Q, vai ser uma tautologia. Então, vamos ver se a gente consegue provar que isso aqui é uma tautologia. Então, aplicando a definição do condicional, eu tenho que não o antecedente ou o consequente, ou seja, não P ou P ou Q. Aí, neste ponto aqui, basta eu aplicar, mais uma vez, a distributividade da disjunção, né? Eu fazer P ou Q primeiro, para depois ou P ou Q, para depois fazer o ou com não P, é a mesma coisa que eu fazer não P ou Q, né? Só mudar os parênteses de lugar. Isso eu posso fazer pela propriedade da disjunção. E aí, então, eu tenho aqui, ó, que não P ou P, também por propriedade da disjunção, né? Propriedade da identidade da disjunção, eu tenho que não P ou P é uma tautologia. Então, como consequência, eu tenho aqui que uma tautologia ou Q. Um ou entre uma tautologia e qualquer coisa, com propriedade da disjunção, né? Propriedade do ou, é uma tautologia. Então, está provado aqui, né, pelo método dedutivo, que P é que como consequência lógica de P, eu tenho P ou Q. Ou seja, sempre que eu tiver que P é verdade, eu posso fazer P ou qualquer outra coisa que isso vai ser verdade. Né? Por fim, vamos provar que Q é consequência lógica de se P, então Q e P. Ou seja, se eu tiver P e P, então Q, eu tenho Q. Ok? Para provar isso, eu vou provar que se P, então Q e P, então Q. Então, vou ter que provar que isso aqui é uma tautologia, como nós já fizemos em todos os outros exercícios até então. Então, o que eu vou fazer? A primeira parte que eu vou fazer é aplicar a definição de condicional nessa parte aqui, ó. Então, onde eu tenho P, então Q aqui, vai virar não P ou Q. E aí eu passo até então não P ou Q e P,
então que. Ora, note, aqui eu posso aplicar a distribuição, né? A distribuição do E, né? Aquela regra distributiva. Então, como eu tenho aqui entre parênteses não P ou Q e P, é a mesma coisa que eu tiver P e não P, ou P e Q, correto? Então, eu apliquei a distributiva nessa primeira parte aqui, ó, no antecedente desse condicional, e cheguei a P e não P, ou P e Q. Então, Q. Ora, aqui, ó, pela regra, né, da identidade da conjunção, P e não P é uma contradição, certo? Então, eu substituo P e não P por contradição. Então, agora eu tenho contradição ou P e Q. Se contradição ou P e Q, então Q. Pela propriedade da identidade da disjunção, né, do ou, eu tenho que um ou entre qualquer coisa e uma contradição vai ser a própria coisa que eu comparei, que eu fiz o ou, né? Então, se eu tenho, por exemplo, P ou contradição, isso é equivalente a P. Né? No caso aqui eu tenho P e Q ou contradição. Eu posso eliminar a contradição, porque P e Q ou contradição é equivalente a P e Q, pela nossa regra uh, da identidade, né? da disjunção. Ok? E aí, chegamos então a P, se P e Q, então Q. Ora, se P e Q, então Q, é exatamente a simplificação que a gente provou. Foi a primeira coisa que nós provamos aqui, ó. Se P e Q, então P. Então, isso aqui já está provado, né? Então, nós já sabemos que isso aqui é uma tautologia, ou seja, está provado que isso tudo aqui é uma tautologia. Se a gente não tivesse provado isso ainda, seria só fazer, só fazer esses passos aqui, né? A gente partiu disso aqui e chegou numa tautologia. Lá nós já estamos nesse ponto aqui. Então, para chegar na tautologia, é só fazer esses mesmos passos aqui, ok? Então, está aprovado também essa regra, que é chamada de modus ponens, que diz que Q é consequência lógica de P e se P, então Q. Né? Ok? Então, até agora, nós usamos o método dedutivo para provar 3 regras, né, de implicação lógica. Vamos mostrar mais 2 aqui para a gente ir praticando, ok? Então, nessa aqui nós vamos provar que P ou Q é consequência lógica de P e Q. Ou seja, se eu tenho P e Q, eu posso afirmar também P ou Q. Então, como que eu provo isso? Mesma coisa, eu vou provar que se P e Q, então P ou Q é uma tautologia, ok? Como que nós fazemos isso? Primeira coisa, primeiro passo aqui, nós aplicamos a regra do condicional. Né? Quando eu tenho um condicional, na verdade isso é equivalente a negação do antecedente ou o consequente. Então, negação de P e Q ou P ou Q. A negação de P e Q, por De Morgan, é o ou das negações de P e da negação de Q. Então, não P e Q é equivalente a não P ou não Q, ou P ou Q, que a gente já tinha antes. Ora, aqui pela distributividade, né, da disjunção, eu posso trocar a ordem dos elementos aqui desses ou sem problema algum. Então, falar não P ou não Q ou P ou Q é a mesma coisa que falar não P ou P, note, eu trouxe o P para cá, ou não Q ou Q, trouxe o não Q para cá, ok? Então, não P ou P ou não Q ou Q. Não P ou P é uma tautologia, né? Quando eu tenho um ou entre uma coisa e a negação dela, nós vimos que pela regra da identidade, né, da disjunção, nós temos uma tautologia. Assim como desse lado aqui eu tenho que ou não que, é outra tautologia. Então eu chego a tautologia ou tautologia, resultado, está provado que isso aqui é uma tautologia. Então nós provamos que P ou Q é consequência lógica de P e Q. Ou seja, sempre que eu tiver que P e Q é verdade, P ou Q também será verdade. Beleza? Ok, vamos ao próximo. Próximo método dedutivo, próxima implicação que nós queremos provar com o método dedutivo é que P e R, se P e R então Q, é consequência lógica de se P então Q. Ou seja,
sempre que eu tiver a regra se P, então Q, e isso for verdade, eu posso falar que é verdade também se P e R, então Q. Então, para provar isso, o que eu tenho que fazer? Colocar um condicional aqui no meio e provar que isso aqui é uma tautologia. Então, eu quero provar que se P, então Q, então P e R, então Q, é uma tautologia. Beleza? Para fazer isso, no primeiro passo eu apliquei a definição de condicional aqui e aqui. Então, aplicando a definição de condicional aqui, eu tenho não P ou Q, né? A negação do antecedente ou consequente, não P ou Q. Para aplicar a definição do condicional aqui, eu tenho não P e R, né? Que é a negação do antecedente, ou Q. Beleza? No próximo passo, eu só apliquei De Morgan nessa parte aqui, ó. Ok? A primeira parte continua a mesma coisa, então, e aqui eu apliquei o De Morgan. Então, eu fiquei com não P ou não R ou Q. Beleza? Então, continuando, note que agora eu tenho um condicional onde o antecedente é não P ou Q e o consequente é não P ou não R ou Q. Aqui, então, eu vou aplicar mais uma vez a definição do condicional, que é o que? Se eu tenho um condicional, é a mesma coisa que eu ter a negação do antecedente, ou seja, não P ou Q, ou a afirmação do consequente, ou seja, não P ou não R ou Q. Beleza? Então, agora eu tenho esse monte de ou aqui, sendo que esse primeiro ou está negado. Né? Note que, pela regra, eu tenho, na verdade, aqui, então, um ou entre isso aqui, isso aqui, isso aqui e isso aqui. Ou seja, eu tenho um ou de 4 elementos. Sendo que um elemento é esse elemento composto aqui, depois os outros elementos são não P, não R e o Q. Beleza? Pela regra da distributividade, eu posso mudar a ordem aqui sem prejuízo. Por quê? Porque é tudo ou. Quando é tudo ou, eu posso mudar a ordem desses elementos sem prejuízo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou associar o não P ao Q. Né? Então, eu fiz essa associação aqui. Por quê? Ora, note, o que eu tenho agora? Eu tenho aqui não P ou Q, ou não P ou Q. Ou seja, eu estou fazendo um ou entre essa coisa aqui, que é não P ou Q, e a negação dele, que é não P ou Q. Ora, sempre que eu tenho um ou entre uma coisa e sua própria negação, eu tenho uma tautologia, ok? Então, se eu tenho uma disjunção, um ou, entre não P ou Q e a negação de não P ou Q, eu posso simplificar tudo isso aqui, ó, por uma tautologia. Então, no final das contas, isso tudo aqui é equivalente a tautologia ou não R. Ora, a gente já viu que pelas regras da disjunção, toda vez que eu tenho uma disjunção, ou seja, um ou entre uma tautologia e qualquer outra coisa, o resultado é tautologia. Então, está provado que essa minha proposição aqui é uma tautologia, ou seja, está provado que P e R, se P e R, então Q, é consequência lógica de se P, então Q. Ou seja, sempre que eu tiver se P, então Q como verdade, se P e R, então Q também será verdade. Beleza? Beleza. Então, até agora, nós usamos o método dedutivo para demonstrar consequências lógicas. Nesses 3 exemplos aqui, nós vamos usar o método dedutivo para demonstrar equivalência e não mais consequência lógica. Vamos demonstrar equivalências lógicas, ok? Então, o primeiro deles, nós vamos mostrar que isso aqui, ó, que nós tínhamos mostrado que era uma... Desculpa. Nós vamos demonstrar que se P, então Q, é logicamente equivalente a P ou se P ou Q, então Q. Né? Então, vamos lá. Como que eu mostro uma equivalência lógica utilizando o método dedutivo? Ora, você dizer que duas proposições são equivalentes, você quer dizer que a tabela verdade de uma vai ser exatamente igual à da outra, correto? Então, a forma mais simples de eu provar a equivalência, né, para eu provar a equivalência, na verdade, eu tenho que fazer o quê? Trocar o símbolo de equivalência por um bicondicional
e mostrar que esse bicondicional é tautológico. A forma mais fácil de eu mostrar que esse bicondicional é tautológico é eu chegar à mesma expressão dos dois lados. Se eu chegar à mesma expressão dos dois lados, está provada a minha equivalência lógica. Então, esse é o jeito mais simples. Enquanto na consequência lógica a gente trocava por um condicional e provava que esse condicional era tautológico, aqui, ao invés da gente chegar em tautologia no final, o jeito mais fácil de chegar em tautologia no final, ao invés de usar a definição de bicondicional, o que a gente faz? A gente tenta manipular de forma que o lado esquerdo e o lado direito fiquem iguais. Se a gente conseguir, está provado que é uma tautologia. Ok? Então vamos lá. Então o que eu quero provar é essa equivalência aqui, ó. Se P, então Q. Se somente se P ou Q, então Q. Ora, como que eu faço? Do lado de cá eu vou aplicar a definição de condicional. Então eu tenho não P ou Q. Do lado de cá, eu também vou aplicar a definição de condicional. Então do lado de cá eu tenho não P ou Q. Beleza? A negação do antecedente ou o consequente. Então eu apliquei a definição de condicional do lado de cá do bicondicional e do lado de cá do bicondicional. No passo seguinte, eu vou só aplicar De Morgan nessa parte aqui, ó, do lado direito do bicondicional. Né? Então, onde eu tinha não P ou Q, eu passo a ter não P e não Q. Ok? Então, apliquei só De Morgan aqui, passei o não para dentro, né? E troquei o de ou para e, né? Por De Morgan. Ok, então, do lado de cá agora eu tenho não P ou Q, e do lado de cá eu tenho não P e Q ou Q. No passo seguinte, eu faço a distributividade desse ou aqui, ó. Então, o que eu faço? O lado esquerdo aqui do bicondicional continua não P ou Q, e do lado direito eu passo a ter o quê? Não P ou Q e não Q ou Q. Beleza? Então, só fiz a distribuição no lado direito do bicondicional. No passo seguinte, o lado esquerdo continua não P ou Q, e do lado direito eu noto que eu tenho aqui ó, um não Q ou Q. Ora, pela definição da disjunção, nós já vimos que não Q ou Q, ou seja, uma disjunção entre uma proposição e sua negação, é uma tautologia. Então eu posso substituir isso aqui por tautologia. Então, do lado de cá eu tenho não P ou Q, e do lado direito eu tenho não P ou Q e tautologia. Ora, pela definição do E, nós temos que o E entre uma proposição qualquer e uma tautologia terá sempre como resultado a proposição. Então, esse E, tautologia, pode ser eliminado daqui. Com isso, eu tenho do lado esquerdo não P ou Q e do lado direito também não P ou Q. Ou seja, eu tenho um bicondicional com os dois lados iguais. Se eu tenho um bicondicional com dois lados iguais, eu tenho uma tautologia. Então, está provado que se P, então Q, é logicamente equivalente a se P ou Q, então Q. Beleza? Ou seja, se eu tiver isso aqui, ó, eu posso assumir isso aqui, e se eu tiver isso aqui, eu posso assumir do lado de cá. Né? Então, a equivalência lógica pode ser caminhada da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita. Né? Então, em qualquer momento, em qualquer sistema lógico que eu tiver uma proposição neste formato aqui, eu posso simplificar tirando o Q daqui, passando para se P, então Q. Assim como, se for conveniente, eu posso acrescentar ao antecedente um ou com o próprio consequente chegando lá de cá. Beleza? A próxima equivalência lógica que nós vamos demonstrar aqui é: se eu tenho se P, então Q, e tenho se P, então não Q, isso é logicamente equivalente a ter não P. Ok? Então, se eu tenho, note, P, então Q, e tenho P, então não Q, qual que é a lógica que a gente segue aqui? Ó? Vamos, sem pensar na dedução ainda, tá? Sem mostrar como chegar a essa conclusão. Vamos só pensar usando o bom senso, o senso comum. Na primeira aqui eu tenho, olha, se P é verdadeiro, então Q é verdadeiro.
É como se eu falasse, olha, se o cara é professor, então é feliz. Na segunda eu tenho, se P é verdadeiro, não Q é verdadeiro. Ou seja, se o cara é professor, então o cara não é feliz. Ora, como que eu posso, numa primeira, afirmar que se João é professor, João é feliz, e na segunda, se João é professor, João não é feliz? A única chance disso aqui ser verdade é ele não ser professor. Por quê? Porque se ele for professor, você vai chegar numa contradição. Pela primeira parte, que você vai falar que ele é feliz, pela segunda parte, você vai falar que ele é infeliz. E ninguém pode ser feliz e infeliz ao mesmo tempo, né? Pelas regras da lógica clássica, né? Você não pode ter verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Beleza? Então, a única forma disso aqui ser verdade é o P ser falso, ou seja, o não P ser verdade. E é isso que essa regra aqui está dizendo, né? Então, assim, só raciocinando, só usando o raciocínio lógico, né, nós conseguíamos, só a intuição, digamos assim, nós conseguíamos chegar à conclusão de que essa equivalência é válida. Mas vamos então provar que essa equivalência é válida. Como? Eu troco a consequência lógica por um bicondicional, né? E tenho que manipular os lados até que um lado seja igual ao outro. Ora, se do lado direito do bicondicional eu tenho não P, muito provavelmente o jeito mais fácil vai ser eu manipular o lado esquerdo para ver se eu chego no não P também no lado esquerdo. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faço aqui é aplicar a definição de condicional tanto aqui quanto aqui. Então, aplicando a definição do condicional aqui em se P, então Q, eu tenho não P ou Q, né? A negação do antecedente ou a afirmação do consequente. E, aplicando a definição do condicional, desculpa, aqui, eu tenho não P, né? A negação do antecedente, ou a afirmação do consequente, não Q. Então, eu tenho não P ou Q e não P ou não Q. E do outro lado, eu tenho não P, não mexi do outro lado. Ora, aqui o que a gente está fazendo? A gente está aplicando a distributividade, né? Só que a gente está aplicando a volta da distributividade. Aqui estava distribuído, a gente está voltando, né? A gente está desdistribuindo, né? Enfim, a gente está juntando novamente. A gente está muito acostumado a fazer o passo daqui para cá. Só que dessa vez a gente está fazendo o passo contrário. Por quê? Porque nos é conveniente fazer esse passo. E vocês vão ver por quê. Ora, se eu tenho aqui, ó, não P ou Q e não P ou não Q, o que eu tenho? Eu tenho o P em comum entre os dois. Então, o que eu posso fazer? Eu posso botar o P aqui fora, fazer um OU e juntar com um E os dois lados desse P aqui. Então, eu tenho não P ou Q e não Q. Note, é exatamente a regra que a gente estava acostumado a usar era fazer o contrário, né? A gente estava acostumado a sair do... Deixa eu só botar uma caneta aqui. Ó. A gente estava acostumado a fazer daqui, daqui para cá, né? Mas dessa vez nós fizemos daqui para cá. Mas eu posso fazer tanto de um lado para o outro quanto do outro para um, porque é uma equivalência lógica, ok? Então note, se você ainda tiver dúvida que isso aqui é correto, experimente fazer o caminho oposto que vocês vão ver que é. Se eu tivesse não P ou Q e não Q, isso seria equivalente a ter o quê? Não P ou Q, que é o que está aqui, e não P ou não Q, que é o que está aqui, ok? A única diferença é que agora eu fiz o contrário, eu saí daí de cima para de baixo, beleza? Então vamos lá. Então agora eu cheguei em não P ou Q e não Q, e do outro lado eu continuo só com o não P. Ora, Q e não Q nós já vimos, né, que pelas propriedades da conjunção é uma contradição. Então agora do lado esquerdo eu tenho não P ou contradição, e do lado direito eu tenho não P. Ora, um ou entre qualquer coisa e uma contradição terá como resultado a própria proposição. Ok? Então, se eu tenho um ou entre uma proposição e uma contradição, independente de qual é essa proposição, o resultado é essa própria proposição pelas regras de identidade da disjunção, como a gente já viu várias vezes. Então, eu posso simplificar o lado esquerdo para ter não P. Então, agora eu tenho do lado esquerdo não P e do lado direito não P. Ou seja, eu tenho uma tautologia. Então, com isso, nós conseguimos provar que se eu tiver se P, então Q, e se P, então não Q, isso é logicamente equivalente a não P.
Ou seja, sempre que eu tiver isso, eu posso concluir isso. E sempre que eu tiver isso, eu posso concluir isso. Beleza? Por fim, vamos fazer uma última dedução aqui de equivalência lógica. Eu quero provar a equivalência entre se P então R e se Q então R para se P ou Q então R. Ora, mais uma vez, vamos pensar só com um raciocínio intuitivo, né? Esqueçam as provas. Vamos pensar que isso aqui é o seguinte, olha, eu estou falando que se você estudar, você vai passar na prova, ou não, vamos pegar um outro exemplo, vamos pensar alguma coisa do tipo, se eu apertar o botão de liga da televisão, a televisão vai ligar. E uma outra regra é, se eu apertar o botão do controle remoto, a televisão também vai ligar, ok? Então, a minha proposição P é apertar o liga-desliga da televisão, televisão liga. Então, o R é televisão liga, ok? Então, se eu apertar o botão de liga-desliga da televisão, a televisão liga. E se eu apertar o botão liga e desliga do controle, a televisão liga. Ou seja, eu falar isso tudo aqui é equivalente a eu falar que se eu apertar o botão de liga e desliga da televisão ou apertar o botão de liga e desliga do controle, então a televisão liga. Bem óbvio, né? Que isso aqui é equivalente, logicamente, a isso aqui. A questão é como provar essa equivalência de uma forma sistemática. E é isso que nós vamos fazer aqui agora, né? Então, eu quero provar que se P então R e se Q então R é logicamente equivalente a se P ou Q então R, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar a equivalência por um bicondicional, né? E vou tentar mostrar que o lado esquerdo do bicondicional é igual ao lado direito. Para fazer isso, eu vou sair aplicando aqui a regra do condicional, a definição do condicional em todos esses condicionais aqui, esses três condicionais aqui, né? Então, deixa eu voltar para o laser aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Aplicando a regra do condicional aqui, eu tenho negação do antecedente ou consequente, ou seja, não P ou R, e não Q ou R, se somente se. Vamos lá, aqui eu vou aplicar a definição do condicional aqui, ó. O antecedente é o que? É P ou Q. Então eu tenho não P ou Q, ou o consequente que é R. Ok? Então eu cheguei nesse ponto aqui em que do lado esquerdo eu tenho não P ou R e não Q ou R, e do lado direito eu tenho não P ou Q ou R. Beleza? No próximo passo, o que eu estou fazendo aqui é simplesmente aplicando o De Morgan nessa primeira parte aqui, né? Então, se eu tenho não P ou Q, na verdade eu tenho não P e não Q ou R. E o lado esquerdo continua a mesma coisa. Ora, veja bem, agora que eu tenho não P e não Q ou R, eu posso distribuir esse ou, ok? Então, eu mantenho o lado esquerdo do jeito que estava, não P ou R e não Q ou R, e vou distribuir esse ou aqui do R. Então, eu vou ter não P ou R e não Q ou R, ok? Só fazendo essa distribuição aqui do lado direito. E aí, notem que agora eu tenho o lado esquerdo exatamente igual ao lado direito. Ou seja, esse bicondicional aqui é uma tautologia. Se esse bicondicional é uma tautologia, está provado que se P então R e se Q então R é logicamente equivalente a P ou Q então R. Ou seja, sempre que eu tiver P ou Q então R, eu posso trocar para se P então R e se Q então R. Do mesmo jeito que sempre que eu tiver se P então R e Q então R, eu posso trocar para P ou R, se P ou Q então R. Ok? Então, pessoal, nessa primeira parte, a gente viu o que é o método dedutivo, né, que é a aplicação das regras, né,
das propriedades que nós vimos na álgebra proposicional para provar consequências lógicas e para provar implicações lógicas. Fizemos vários exemplos, né, para praticar mesmo, ok? Agora vamos fazer uma pausa e depois vocês voltam para assistir a segunda parte, né? Vai ser um outro vídeo, onde nós vamos dar continuidade falando das formas normais conjuntiva e disjuntiva, ok?